Abra a Bíblia aí, pessoal. Abra a Bíblia aí na carta de Tiago. Tiago capítulo 5. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Hebreus, capítulo 5. Amém? Presta atenção. É mais lucrativo você confessar a tentação do que o fracasso, do que o pecado. 5, verso 16. Quando você confessa, a Bíblia diz que você alcança o quê? Misericórdia. Amém, gente? Entenda algo muito importante aqui, ó. Presta atenção. Quando você confessa um erro, um deslize, uma falha a Deus, Deus ele te perdoa. Mas quando você confessa a um líder, a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, você recebe cura. E a Bíblia diz isso. Eu vou ler aqui para você. Você confessa a Deus, você recebe o que, gente? O perdão. Você confessa aos homens, você recebe a cura. Olha que interessante. E o capítulo 5 de Tiago, versículo 16, diz isso. Olha só: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Uns aos outros. E orai uns pelos outros, para seres o que, gente? Curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de quê? De um justo. Quando eu me omito em confessar, eu omito, eu seguro, eu oculto, eu escondo os meus erros, as minhas falhas, que tem sido um hábito da minha vida, então é como se eu estivesse cultivando, é como se eu estivesse alimentando aquele problema. Amém, gente? Agora, quando eu tiro para fora, eu confesso, eu recebo o quê? A cura. E quem é que não tem pecado? Sim ou não? Quem é que não precisa de uma cura? Quem é que não precisa de se restabelecer espiritualmente diante de Deus? Agora, existem causas e causas. Um jovem que estava em Goiânia, ele era obreiro, presta atenção. Ele tinha intimidade com o pastor e ele estava na porta de um prostíbulo. Na porta da onde, gente? Fala, igreja, por favor. Prostíbulo. Todos sabem o que é um prostíbulo. Ele estava na porta de um prostíbulo para adentrar, para pecar, para trair a esposa. E o que ele fez? Ele ligou para o pastor. Ele estava sendo tentado para entrar. Ele ligou para o pastor e disse: pastor, me socorre. Ele foi sincero, ele foi humilde. Ele queria mudar de vida, ele não queria mais aquela situação. Falou: pastor, me socorre, porque eu estou na porta de um prostíbulo, eu estou quase entrando. O pastor falou: não entre, que eu estou indo para aí agora, rapaz. Pegou o carro e chegou lá. O jovem estava lá no meio fio, na calçada, chorando copiosamente. E o pastor: vem cá, meu filho. O abraçou. Nós vamos para o monte agora. Levou ele lá para o monte, o Mendanha. Quem conhece o Mendanha lá em Goiânia? Ele levou o jovem lá para o Mendanha, para o monte, orou, restabeleceu. Ele louvou a Deus pela vida do pastor e ele se libertou daquele problema. Ou seja, ele confessou a tentação. Melhor do que depois o pecado vir à baila e destruir o seu casamento. Por isso que é mais fácil, é mais lucrativo, melhor dizendo, você confessar a tentação do que você depois expor o seu fracasso diante das pessoas. Porque o diabo, ele leva uma pessoa a cometer determinadas coisas que são pecados e depois ele joga no ventilador, pulveriza. Verdade ou mentira? Para que todos vejam a nudez do seu pecado, o escândalo. E hoje nós temos visto, presenciado muitos o quê? Escândalos. E tem pessoas que estão escandalizando por causa dos escândalos que têm visto, que têm ouvido. Mas entenda, isso infelizmente não deveria ser, mas é normal. Jesus nos advertiu que era mister que os escândalos viessem, era necessário
necessário que os escândalos viessem, mas ele disse: ai daquele por quem o escândalo vier. Então, antes de eu, de você, de nós escandalizarmos, é necessário que nós confessemos. Diga glória a Deus. Eu estou sendo tentado além da minha capacidade. Não, Deus, ele não permite nós sermos tentados além da capacidade que ele nos libera para resistirmos ao erro, ao pecado. E tem pessoas que confessam parte. Quem conhece a história de Geazi aqui, que era auxiliar de Eliseu na Bíblia? Quem conhece, gente? O Geazi foi auxiliar de Eliseu, profeta. E o Geazi, quando Eliseu determinou a Naamã, um dos principais do exército do rei da Síria, ele era um homem muito conceituado diante da Síria, o Naamã, só que ele era leproso, ele tinha uma lepra. Debaixo daquelas condecorações, debaixo da farda, ele carregava uma lepra. E olha, ele procurou o profeta Eliseu falou: vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes que você vai ficar curado. Ele ficou curado, ele sentiu grato, presta atenção, e quis presentear o profeta Eliseu. O profeta Eliseu recusou o presente. O Geazi, cresceu o olho naqueles presentes e ocultamente foi atrás de Naamã. Meu senhor Eliseu, ele se arrependeu de não ter pego esses presentes. Chegaram viajantes, chegaram pessoas, ele quer presentear, então ele mandou vir aqui pegar os presentes. Não, pode pegar, estava feliz, tinha sido curado, leva tudo. Só que Deus revelou a Eliseu a atitude de Geazi. Presta atenção. Quando Geazi volta, no capítulo 5, segundo Reis, a partir do versículo 25 até o versículo 27, segundo Reis 5, 25 ao 27. Quando Geazi volta, o Eliseu pergunta assim: aonde tu foi? Tu está vindo aonde? Olha para cá, gente. Deus estava dando a Geazi a oportunidade dele se redimir. Quando Eliseu falou: aonde tu estava? O que tu tem feito? Era o momento dele falar: eu fui lá pegar os presentes de Naamã que você recusou. Deus iria curá-lo, libertá-lo, e iria fazer de Geazi um substituto de Eliseu, como Eliseu foi o substituto de Elias no ministério profético. Mas ali Deus rejeitou a atitude de Geazi. Deus rejeitou a atitude porque ele ocultou o seu quê? O seu pecado. Quem oculta não prospera. Quem oculta não se desenvolve. Quem oculta o pecado não tem êxito na sua caminhada. É assim, é a lei de Deus. O problema não é o pecado que existe em você. O problema não é o pecado que existe em mim. O problema não é o pecado que existe em nós. Sabe qual é o problema maior? É a gente ocultar. É a gente achar que não tem nada de mal. É a gente acreditar que não tem nenhum problema. O problema é a gente achar que não tem nenhum problema, ocultar o pecado. E às vezes a gente confessa, mas a gente confessa parcial. A gente não confessa na totalidade. Havia um obreiro. Esse obreiro lá na cidade de São Paulo, o pastor era advogado, presta atenção. Ele ligou para o pastor à noite e falou: pastor, me ajuda que a polícia está atrás de mim. Pastor, vem aqui em casa, o que aconteceu? Ele falou: é porque eu roubei uma corda. Ué, só por causa de uma corda? Não, isso aí, vem para cá, vem para casa. Aí orou por ele: Deus, repreenda esse demônio que quer colocar esse obreiro, o obreiro tal, na cadeia porque ele roubou uma corda. Que corda é essa? O pastor perguntou: que corda é essa? É uma corda com cabresto e tal, uma corda pequena assim. Falou: não, mas fica tranquilo, a polícia está atrás de você por isso, tá? Aí vai em paz. Quando o rapaz foi, a polícia pegou ele. Eu tenho direito a um advogado? Sim, tem direito a uma ligação. Ligou para o pastor: pastor, vem aqui na delegacia que eles me pegaram no caminho de casa. Tá bom, estou indo aí. Chegou lá, aí tinha um delegado de plantão. Pois não, tá, eu sou o doutor tal, sou o pastor, fulano de tal, foi preso, que ele foi preso de uma corda. Sim, aí, você quer fazer o quê? Eu queria dar só uma palavrinha com ele. Tá bom, aí o que aconteceu? Chegou para ele: rapaz,
Você foi para, não, eu vou pedir um relacionamento de prisão, tal, vou te tirar daqui. Ou então você sai na audiência de custódia, tal, você vai sair. Fica tranquilo, você vai sair. Aí, se foi só uma corda, tem mais alguma coisa? Não, pastor, é porque a corda tinha um boi amarrado, eu levei o boi junto. Então você, meu amigo, você levou o boi junto. Então agora você vai ficar preso. Porque ele confessou o quê? Parcial. Ele não abriu o quê, gente? O coração. Se ele tivesse confessado ao pastor que era advogado, o pastor já iria com outro tipo de defesa para representá-lo. Mas ele confessou o quê? Parcialmente. Eu já contei aqui para vocês, não sei se vocês lembram, não sei se eu contei aqui, né? De um auxiliar que nós tínhamos lá em Formosa, e o auxiliar estava assim do lado do altar, e tinha uma obreira, de repente o auxiliar olhou para ela olhou para ele, sabe aqueles olhar quando se cruzam? Aquele olhar diferente, né? Aquele olhar íntimo. Quem já viu assim? Quem já viu esse olhar íntimo? Aí eu peguei e falei, Jesus amado, olhei para ele e continuei orando. Falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí Jesus falou, ele está no pecado com a obreira tal. Obreira casada. Aí eu falei, amém. Continuei fazendo um culto normal, não quis escandalizá-lo, não quis ridicularizá-lo, expor diante do povo e tal. Terminou o culto, eu chamei ele para cima do altar, porque o Espírito Santo já havia o quê? Já havia me falado. O Espírito Santo mente, gente? Não. A pessoa esperar descobrir para confessar, não é confissão. O povo descobriu, é diferente, descobriu. Agora, quando a pessoa quer confessar, antes de descobrir, ela desencobre. Ela precisa trazer a baila, ela precisa confessar. Para ser o que, gente? O texto diz bem claro, para ser o que? Perdoada e curada. Diga glória a Deus. Aí eu chamei ele para cima do altar e falei, ô fulano de tal, eu sei o nome dele, dela, mas não vou falar aqui. Ô fulano de tal, você pecou com a fulana de tal. Ele fez assim, pessoal, ó, olhei dentro dos olhos dele. Não. Quando a pessoa tem alguma coisa a esconder, ela não olha dentro dos seus olhos, é interessante, né? O detector que Deus colocou no nosso cérebro para acusar. A consciência acusa. Qualquer erro que você faz, a própria consciência acusa. Quando você faz alguma coisa errada, Deus ele viabilizou algo interessante dentro do nosso cérebro. O pessoal quer falar, você está fazendo errado. Não é desse jeito, a consciência acusa. Aí acusou e ele deu deu uma esquivada. Eu falei, olha, o Espírito Santo me falou. Então vamos fazer. Ele negou até a morte ali. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte: se é verdade, olha só o que eu falei, porque Deus já tinha me falado, eu tinha certeza. Eu falei, se é verdade o que o Espírito Santo me falou aqui, se é verdade, o diabo pode colocar um câncer no seu estômago agora. Agora, se é mentira, o diabo está autorizado a colocar um câncer no meu estômago, se eu estou mentindo. Está feito o desafio. Não, pastor, só foi 3 vezes, pastor. Rapidinho ele pulou. Pastor, só foi 3 vezes. Eita, gente. E essas 3 vezes, de acordo com o que ele disse, destruiu o casamento daqueles obreiros. Tinha uma padaria, o diabo entrou na vida financeira, arruinou com tudo. Hoje essa jovem, que ela ainda é jovem, eu tenho um contato dela, fala comigo, fala com a minha esposa. Ela está depressiva, não dorme, está depressiva, e de lá para cá foi em altos e baixos. Casou de novo, o casamento não deu certo. O marido dela fez ela deitar com outros homens na presença dele, praticando esse tipo de orgia. Saiu da presença de Deus, nunca mais conseguiu se levantar. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões jamais, nunca prosperará. É Bíblia, não é palavra de homem, é palavra de quem? Palavra de Deus. Já no Novo Testamento, Deus
uma sensação de bem-estar, ela cria uma sensação de que está tudo bem. Eu estou errando, Deus ainda está abençoando, eu estou pecando, Deus ainda está prosperando, a coisa está acontecendo. É Deus te dando um tempo para você se arrepender. Mas o diabo já está com um anzol no teu nariz. Quando ele puxar, ele vai vir com sangue. A consequência vem. Romanos 6:23. O salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diga glória a Deus. Isaías 59, versículo 2 diz que por causa das nossas iniquidades há uma separação entre nós e o nosso Deus, de forma que aquele que está no pecado não seja ouvida pelo Senhor. Deus oculta os ouvidos para aqueles que estão na prática do pecado, para aqueles que encobrem, para aqueles que têm o pecado como um animalzinho de estimação. Mas hoje Deus quer trazer isso para fora. Deus quer destruir o pecado definitivamente. Deus quer nos levantar, Deus quer nos redimir, Deus quer nos curar. Diga glória a Deus. Havia um casal, Ananias e Safira, um casal. E na época o povo estava querendo a igreja crescesse, desenvolvesse. Na época de Barnabé, na época da igreja do primeiro século em Jerusalém. Aí todo mundo vendia as propriedades, dava um tanto, outro dava um tanto, outro dava tudo, outro isso, e dividia entre os irmãos e tal. Aí chega Ananias e Safira, vendeu a propriedade e combinaram entre eles. Atos 5. Ora, vamos vender por tanto, mas nós não vamos falar que nós vendemos por tanto, tá bom? Aí a Safira, beleza. O Ananias chegou lá e Pedro disse assim: tudo bem? Ele disse: tudo bem, está aqui o dinheiro da propriedade, eu vendi por tanto. Pedro falou assim: por que você deixou Satanás entrar no seu coração, retendo parte do valor? Estando contigo não era teu? Não estava em teu poder? Não mentistes a quem? Não mentistes aos homens, mas ao Espírito Santo. Você vai cair agora aí morto, já no tempo da graça. Está lá em Atos capítulo 5. Ele caiu morto. A mulher, depois de quase 2 horas, sem saber de nada o que tinha acontecido, Pedro, através do Espírito Santo, deu uma chance, uma oportunidade para Safira. E falou para ela: minha filha, vem cá e tal. Tu vendeste por tanto aquela propriedade? Sim, foi por tanto, confirmando que o marido tinha dito. Os pés dos homens que levaram o teu marido morto estão aí, e eles também vão levar você. Caiu, deu um cutucalando nela, ela caiu e morreu. Ambos morreram porque mentiram a quem? A Deus. Mentiram ao Espírito Santo. E tem muita gente hoje mentindo ao Espírito Santo. Tinha uma irmã na igreja, e essa irmã lá em Sobradinho, ela era a maior dizimista na época. A igreja estava começando lá, e ela dava R$500 de dízimo, era a maior dizimista da época, R$500 de dízimo. Aí um dia eu falando sobre essa palavra, sem saber de nada, não sabia mesmo, Deus sabe. Quando ele revela, revela, quando não revelou nada. Aí eu preguei essa palavra, eu vi ela assustando no banco. Ela, tem alguma coisa. Aí ela veio me procurar, falou: pastor, eu sempre menti ao Espírito Santo. Eu não ganho 5 mil, pastor, eu ganho 10. O meu dízimo não é 500, é 1.000. E aqui está o meu dízimo. A partir de hoje eu vou ser fiel. E sabe o que aconteceu? Ela tinha um sonho de fazer uma hidromassagem, uma banheira na casa dela, nunca tinha conseguido. Ela tinha um sonho de reformar a casa dela, nunca tinha conseguido. Nunca. A partir desse momento ela me chamou: pastor, quero que o senhor vá lá hoje, minha casa nova. Estou feliz. Cheguei lá, closet,
Cheguei lá no banheiro da casa dela, um banheirão com uma banheira, hidromassagem, uma coisa linda, uma TV grande da época, era plasma, 50 polegadas. E eu olhei e falei, glória a Deus, pastor, Deus me abençoou. Diga glória a Deus. Porque ela resolveu ser sincera com Deus. Diga amém, gente. Ser sincera com Deus. Sabe a diferença de Davi para Saul? Davi, quando ele pecava, o que ele dizia? Eu pequei, eu não deveria ter feito isso, mas eu fiz. Ele não se justificava. O profeta Natan chegou lá no 2 Samuel capítulo 11 e 12, foi repreender a Davi, porque Davi tinha cometido um adultério. Davi colocou Urias, o marido da Batseba, na frente do exército, para ele morrer no campo de batalha, para ficar com Batseba, a esposa de Urias, um homem sincero, um homem fiel. E Davi, sabe o que ele fez ainda de mais maldoso? Quando Urias foi lá para levar das mãos do rei a própria sentença de morte a Joabe, o comandante do exército de Israel, de Davi, o Davi leva essa carta para Joabe, e ele falou, olha, está tarde, deixa eu ficar por aqui. E Davi, enchendo a cara. Davi queria que Urias fosse deitar. Então faz o seguinte, vai deitar com a tua mulher. O Davi falou o que para ele? Vai deitar com a tua mulher, porque amanhã você leva essa carta. Vai deitar com a tua mulher. Urias era tão fiel, tão sincero, que ele passou a noite do lado de fora, gente, do palácio do rei, no sereno, ao léu. Falou, não, eu não sou digno de dormir com a minha esposa hoje, não, porque os homens de Deus, os soldados de Deus estão no campo de batalha, a arca está lá, a arca da aliança está do lado de fora, e eu vou lá dormir com a minha esposa, eu vou ficar aqui, do lado de fora, porque Davi queria que ele deitasse com a esposa, para o filho ficar como se fosse de Urias. Está vendo só a maldade? E tem muita gente que, para arquitetar o pecado, fazem coisa até que o diabo duvida. Verdade ou mentira? Para pecar, inventa uma viagem. Para pecar, ludibria a esposa, ludibria o marido, fala que está no cabeleireiro, fala que está na cabeleireira, fala que está não sei aonde, fala que teve que fazer isso, teve que fazer aquilo. E Deus está vendo o quê? Deus está vendo tudo. Não permanecerão no juízo, e nem na congregação dos justos os pecadores. Deus às vezes limpa aquele que não quer compromisso, Deus tira, mas aqueles que querem, Deus lava, Deus redime, Deus fortalece, Deus ajuda, Deus segura. Diga glória a Deus. Aí Davi acordou de manhã, rapaz, tu está aqui? Sim, eu estou aqui. Davi, poxa vida, eu fiquei com a mulher do cara, eu adulterei o cara está levando a sentença de morte, e ele chega lá, está aqui Joabe, Davi, o rei mandou te entregar esta carta. Quando Joabe abriu e leu, coloca Urias no campo de batalha na frente, quando o exército vir de lá para cá, vocês recuam, para que Urias seja morto. Tudo com o olho da mulher, do cara. A maldade arquitetada. A Bíblia diz, igreja, no Salmo 42, versículo 5, um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa perde o temor do pecado, a pessoa já não liga mais com nada, ela corre para o abismo, ela corre para a própria o quê? Destruição. E Deus hoje quer cortar esse laço da tua vida. Deus hoje quer te proteger, igreja. Deus quer proteger a tua casa, a tua reputação. Deus quer te dar uma nova chance. Diga glória a Deus. Deus quer te redimir. A gente tem que orar, Deus, coloca o temor no meu coração, para que eu não peque contra ti. E Joabe obedeceu ao rei, Urias morreu, mas veio a consequência, sim ou não, gente? Tem
pessoas que acham que vai ficar impune. Diante de Deus não fica. Se Deus não poupou Jonas, se Deus não poupou Abraão, se Deus não poupou Elias, se Deus não poupou Adão, se Deus não poupou Eva, se Deus não poupou Judas, se Deus não poupou os homens de Deus, não poupou o próprio filho dele, vai poupar a mim? Vai poupar você? Deus vai dando tempo ao tempo para a pessoa se arrepender. Se Deus vê que ela não se arrepende, vem a consequência, vem a queda, vem o problema, porque tem gente tão rebelde, tem gente tão cabeça dura, que só vem pela dor. Deus tem que amassar ela, Deus tem que jogar ela lá no fundo do poço, Deus tem que permitir que ela sofra no leito do hospital, atrás das grades. Deus permite acontecer alguma coisa para ela olhar e dizer: oh Deus, me ajuda, me perdoa. Aí ela vai confessar. E Deus é tão bom que ainda perdoa, que restaura. Diga glória a Deus, gente. E Deus quer fazer isso hoje. Deus quer fazer isso hoje. Diga glória a Deus. Abra a Bíblia aí em 1 João, lá no Novo Testamento, próximo a Apocalipse, versículo 9. Versículo 9. Sabe qual era a diferença de Davi para Saul? O profeta Natan contou a história de um viajante que veio para ficar na casa do rico, e o rico tinha muitas ovelhas, tinha muitos cordeiros, mas preferiu pegar a única cordeirinha do pobre e sacrificar e dar aos visitantes. O Davi se levantou do trono com fúria e disse assim: ó, digno é esse homem de morte. Davi falou para Natan. 1 João 1:9. O Natan falou: esse homem é você, ó rei. Natan foi corajoso. Natan foi corajoso para denunciar o pecado. A gente está precisando, a igreja está precisando hoje de homens corajosos que denunciam o pecado. Antigamente, quando um pastor pecava, olha para cá, ele perdia a igreja. Hoje ele é transferido de setor. E acham que resolveu o problema, mas não resolveu. Não resolveu. Não resolveu, não passou pela disciplina. Esse mesmo auxiliar que o Espírito Santo me mostrou o pecado dele, eu falei: você vai ficar no banco, você vai se restaurar, você vai ficar aí um pouco, vamos ver o que vai dar isso aí, porque isso pode repercutir, para não escandalizar algo, você vai ficar no banco. Aí ligou um outro pastor amigo dele e falou: vem para cá, já deu uma igreja para ele, não tem. Aí aonde ele vai, a lepra vai o quê? Vai junto. Por quê? E nunca prosperou esse pastor. Nunca prosperou, nunca se deu bem na vida. Porque aquele erro não foi o quê, pessoal? Não foi tratado. E Deus quer que você se trate. Deus quer que a gente se trate. Não existe ninguém perfeito, mas errou, pecou, seja homem, seja mulher, para assumir: eu fiz. Eu não deveria ter feito, mas infelizmente eu fiz. Eu fiz. Era isso que Davi fazia. Eu não deveria ter feito, mas eu fiz. O Saul encobria, porque Saul tinha medo de perder o reino, tinha medo de perder a posição, tinha medo de perder o dinheiro, tinha medo de perder a autoridade. E sabe o que Davi tinha medo de perder? O Espírito Santo de Deus. O que fazia a diferença era isso. Por isso, uma das características de Davi era essa, de não encobrir. Por isso ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele pecava e ele se desprendia da vergonha. Às vezes: eu vou confessar, eu fico com vergonha, minha cara vai ficar vermelha. É melhor você ficar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos envergonhado, do que você passar a vida toda sendo envergonhado. É melhor você passar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos envergonhado, do que você passar a vida toda sendo envergonhada e nada dá certo para você. Deus quer te restabelecer, Deus quer te levantar, Deus quer te curar, Deus quer te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, porque não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. A gente usa sabão líquido, a gente usa detergente, a gente usa água sanitária para fazer a limpeza estereótica, mas Deus, Ele quer limpar você por dentro.
sabe o que limpa a gente por dentro? O sangue de Jesus, através do arrependimento, através da confissão, através da obediência, através de você reconhecer que errou, que pecou, que você tem uma nova chance, e Deus te dá uma nova chance, porque olhe para cá, não tem ninguém santo, não tem ninguém justo o suficiente. Romanos 3:23, todos sem exceção, abrangente, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos. E aqui no capítulo 1, versículo 7 e 9: se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica o quê? Nos purifica o quê? De todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos o quê? Nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se coloque em pé. Se coloque em pé.